Ela ressuscitou 3 crianças mortas. Milagres em vida e após a morte de Santa Catarina de Bolonha. Vamos agora nos aprofundar um pouco mais nesta vida frutuosa de Santa Catarina de Bolonha. Já se inscreva no canal e deixe seu curtir e compartilhe esta devoção belíssima de nossa Igreja Católica. Silêncio. Imagine agora uma sala antiga, iluminada apenas por uma chama suave que dança sobre a madeira escura. O som de penas deslizando sobre o pergaminho, o perfume do incenso subindo, e ao fundo, a respiração serena de uma alma absorta em oração. É ali, no coração do claustro, que encontramos Santa Catarina de Bolonha. Uma mulher escondida do mundo, mas completamente exposta à luz de Deus. Hoje, iniciamos uma jornada profunda, não apenas para conhecer sua história, mas para escutar com o coração os ecos das experiências de uma alma que se derramou diante do Altíssimo. Uma mulher que, mesmo em meio ao silêncio, falava com o céu, e era ouvida. Santa Catarina nasceu no ano de 1413, em Bolonha, norte da Itália, em uma família nobre. Ainda menina, foi enviada à corte de Ferrara, onde conviveu com princesas, artistas e pensadores. Ali, poderia ter seguido o caminho do prestígio social, mas escolheu o oposto, a humildade, a clausura e a cruz. Aos 18 anos, trocou os luxos do palácio pela vida austera de Clarissa, em um mosteiro franciscano. E ali, no esconderijo do Altíssimo, floresceu. Passava longas horas em adoração silenciosa, escrevendo, iluminando manuscritos e, sobretudo, amando. Seu coração tornou-se altar, seu pincel, oração. Suas lágrimas, semente de milagres. Santa Catarina não foi uma santa apenas de êxtases. Ela conheceu também a noite escura, o abandono interior, o silêncio de Deus que forma e purifica. Ela não teve uma fé fácil, teve uma fé fiel. E o mundo começou a ouvir falar dela. Contavam-se histórias de visões, de curas, de palavras que mudavam vidas. Relatavam-se toques espirituais, sonhos celestiais, e até mesmo curas físicas após suas orações. Mas talvez o mais surpreendente estivesse por vir, o que Deus faria após sua morte. Seu corpo, exalando perfume, não se corrompeu. E ela foi sentada, vestida, e ali está até hoje, em uma urna de cristal, com olhos que parecem ainda fitar o invisível. Antes de partirmos para os milagres que marcaram sua vida e sua glória após a morte, é essencial compreender que cada gesto dela vinha de uma profunda união com Deus. Não buscava fama, poder, nem mesmo consolo. Ela buscava apenas a vontade divina. E como essa alma que viveu escondida pode hoje iluminar o nosso caminho? Como seus escritos e seus milagres podem curar as feridas da nossa geração, tão marcada pela ansiedade, pela pressa, pela falta de sentido? É isso que este vídeo irá revelar. Aqui não falaremos de mitos ou lendas, mas de experiências místicas documentadas, testemunhos preservados pela Igreja e sinais do céu que atravessam os séculos. Você está pronto para mergulhar neste mistério? Feche os olhos por um instante e repita comigo. Santa Catarina de Bolonha, doce serva do Senhor, conduze-me por tuas pegadas silenciosas, até o coração onde encontraste paz. Ensina-me a transformar dor em arte, medo em fé e solidão em encontro com Deus. Ao longo deste roteiro, você ouvirá histórias impressionantes, de curas repentinas, crianças que voltaram à vida, perfumes sobrenaturais em seu túmulo, e até visões de anjos e da Virgem Maria que ela mesma descreveu com doçura e temor. Mas tudo isso só tem valor se te levar a olhar para dentro e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Santa Catarina, ajuda-me a escutar. Nos próximos capítulos, vamos abrir o relicário da fé de Catarina, não como quem lê um livro antigo, mas como quem entra no lugar sagrado, com os pés descalços da alma. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa de consolo espiritual. E inscreva-se neste canal de oração profunda. Santa Catarina está viva.
na eternidade. E naqueles que decidem, como ela, dizer com coragem: sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Milagres em vida. Santa Catarina de Bolonha viveu de modo oculto, dentro dos muros de um convento. No entanto, os milagres que brotaram de sua fé transbordaram as grades da clausura e alcançaram multidões. A sua vida, moldada na oração, foi um canal pelo qual o céu tocou a terra. Desde jovem, Catarina revelava dons espirituais fora do comum. Em momentos de profunda oração, era tomada por êxtases. Ficava imóvel, como que absorvida em outra dimensão, e após esses momentos, escrevia o que ouvirá em seu coração. Essas experiências se tornaram, com o tempo, fonte de direção espiritual para as irmãs de seu convento e para fiéis que buscavam consolo. Mas foi através de sua intercessão que milagres concretos começaram a acontecer. Um dos episódios mais marcantes é o da ressurreição de 3 crianças, conforme relatos preservados por suas contemporâneas e pela tradição da Ordem das Clarissas. Essas histórias não são apenas relatos fantasiosos, mas testemunhos fervorosos que circularam entre as irmãs e foram considerados sinais claros da santidade de Catarina. O primeiro caso se deu quando uma mãe desesperada correu até o mosteiro, trazendo nos braços o corpo inerte de sua filha. A criança havia morrido após uma febre súbita. A mulher, entre lágrimas, suplicava às irmãs que chamassem Catarina. A santa, com profunda humildade, tomou a menina nos braços, fez o sinal da cruz sobre sua fronte e sussurrou palavras de oração. Em poucos instantes, a criança abriu os olhos, começou a respirar e retornou à vida diante do olhar espantado de todos. Outro episódio semelhante envolveu o filho de um dos benfeitores do mosteiro. O menino, afogado em um lago, foi trazido sem vida. Catarina rezou diante do Santíssimo Sacramento, chorando e pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, devolvesse a vida àquela alma inocente. Após algum tempo de oração silenciosa, o menino tossiu, expeliu água e se ergueu com vida restaurada. O terceiro milagre ocorreu nos últimos anos de vida de Catarina. Uma noviça recém-ingressa no convento contou, em lágrimas, que seu sobrinho havia morrido em circunstâncias trágicas. Movida pela dor da irmã e pelo amor à vida, Catarina passou a noite inteira diante do crucifixo, em jejum e súplica. No amanhecer, a notícia chegou: o menino havia voltado à vida, deixando os médicos perplexos. Estes relatos atravessaram os séculos não apenas como sinal de poder sobrenatural, mas como reflexo da compaixão de Catarina e de sua profunda união com Cristo. Cada milagre era precedido de oração silenciosa, entrega e confiança total na vontade de Deus. Além dos milagres de ressurreição, Catarina foi também canal de curas espirituais e emocionais. Muitas irmãs, atormentadas por tentações, medos e escrúpulos, encontravam nela não julgamento, mas uma presença que irradiava paz. Sua escuta atenta, sua palavra firme e amorosa, e sua sabedoria simples desarmavam as dores mais escondidas. Ela costumava dizer que o verdadeiro milagre era fazer o coração repousar em Deus. Para Catarina, o consolo maior não era a cura física, mas a paz da alma. Outra manifestação sobrenatural constante em sua vida foi o perfume de santidade. Diversas vezes, após longos períodos de oração ou jejum, seu corpo exalava fragrâncias doces e florais, mesmo sem nenhum perfume aparente. Esse fenômeno foi testemunhado por muitas irmãs, inclusive após sua morte. Uma vez, ao sair da capela após uma vigília noturna, as demais religiosas notaram que a cela onde Catarina havia rezado estava tomada por um aroma intenso de rosas. Aquilo não era comum, tampouco explicado por flores no ambiente. Aquelas que entravam na cela para buscar um livro ou acender uma vela saíam profundamente comovidas, como se tivessem respirado um pedaço do céu. Santa Catarina também tinha o dom de consolar os que sofriam de angústias espirituais. Uma das irmãs contou que, em certa noite, foi tomada por uma opressão tão forte que sentia como se fosse perder a fé. Buscou a ajuda de Catarina, que lhe segurou a mão e disse: "Quando a alma está no escuro, é porque Deus acendeu a luz do lado de dentro."
A freira chorou, aliviada, e nunca mais teve aquela perturbação. Estes milagres não foram espetáculos, mas frutos naturais de uma vida mergulhada em Deus. Catarina não buscava o extraordinário, mas o escondido. E por isso, o extraordinário acontecia. Tudo em sua vida apontava para o céu. Seu silêncio, suas pinturas, suas palavras e seus milagres. E assim, sua história se espalhou. Pessoas começaram a vir de toda parte para pedir orações, deixar intenções e buscar consolo. Mas Catarina não se deixava mover pela fama. Sempre dizia: tudo o que é bom vem do Senhor. Se algo floresce de minhas mãos, é porque fui instrumento nas mãos de aquele que é tudo. No fim deste capítulo, o convite não é apenas a admiração, mas a confiança. Confiança de que a mesma graça que operou através de Catarina pode também visitar tua vida. Que as amarras que hoje parecem impossíveis de romper podem ser quebradas. Que o impossível, para Deus, é apenas o início da fé. Antes de seguirmos, feche os olhos, respire profundamente e reze comigo. Santa Catarina, mulher de fé inabalável, que não buscaste aplausos, mas a verdade. Intercede por mim junto ao Senhor. Se for da vontade de Deus, cura minhas feridas, ilumina meus pensamentos e fortalece meu coração. Faz-me dócil à vontade divina e fiel, mesmo nos desertos da alma. Amém. Se você sentiu que esta oração tocou seu coração, continue conosco. O próximo capítulo revelará os milagres após sua morte e o odor da santidade. Milagres pós-morte, corpo incorrupto e crianças ressuscitadas. Após sua morte em 9 de março de 1463, Santa Catarina de Bolonha foi enterrada no cemitério do convento das Clarissas Pobres. Em obediência à tradição da ordem, seu corpo foi depositado em solo sem caixão, sem embalsamamento. No entanto, algo extraordinário aconteceu. 18 dias após o sepultamento, um aroma surpreendentemente doce começou a emanar da sepultura. Ninguém plantara flores, não havia perfumes. Era algo sobrenatural e perceptível por todos os presentes. As irmãs ficaram assombradas. A direção do convento, preocupada em preservar o corpo, consultou um confessor local. Ao abrirem a sepultura, encontraram-na intacta, a pele ainda branca, o corpo flexível. A face mostrava apenas leve distorção pelo peso da terra. Em algumas descrições, até uma gota de sangue teria jorrado quando retiraram um fragmento do vestígio do véu. Ao longo dos dias seguintes, a fragrância ficou ainda mais intensa, preenchendo não apenas o sepulcro, mas o convento e os arredores. Diante do milagre, exigências eclesiásticas foram levadas em conta. O corpo foi exumado e, reconhecido como incorrupto, foi colocado em um trono dentro da capela do convento de Corpus Domini, onde permanece sentada, vestida, sob vidro, com semblante severo mas sereno. Tal fato impressionou até médicos e autoridades da igreja, que viram ali um sinal evidente da santidade de Catarina. Mas o corpo incorrupto não foi o único milagre. Logo surgiram curas inexplicáveis. Doentes incuráveis, pessoas com enfermidades diversas, passaram a buscar seu túmulo e relatavam melhoras súbitas. Mais de 160 milagres foram atribuídos à intercessão dela naquele lugar. Dentre esses testemunhos, sobressaem relatos de ressurreição de 3 crianças. Um destes casos envolveu uma menina de poucos anos, cuja família percorreu quilômetros até o convento. A menina, desacordada desde a véspera, foi colocada próxima ao túmulo. Durante a oração de algumas irmãs, ouviu-se um murmúrio e, para surpresa dos presentes, a menina abriu os olhos e tomou fôlego, recuperou-se plenamente. Outro caso, semelhante, envolveu um menino que havia falecido após um afogamento. Seu corpo foi colocado junto ao local do corpo incorrupto. Após o toque da relíquia e a oração fervorosa, ele tossiu, expulsou água dos pulmões e recuperou-se diante dos espantados familiares. O terceiro testemunho envolveu um segundo menino, vítima de doença grave.
Mais uma vez, após fervorosa oração em torno da urna, ele recuperou a consciência e foi considerado curado e restaurado à vida. Esses milagres foram relatados pelas irmãs e por testemunhas locais. Tornaram-se motivo de peregrinação, fé e consolo. E, embora tenham sido narrados de forma oral no início, posteriormente foram reunidos em registros eclesiásticos no processo de canonização, reforçando o fundamento da devoção. No entanto, é importante compreender o significado desses milagres. Para quem tem fé, não se tratava apenas de sinais visuais, mas de manifestações do cuidado divino através de uma intercessora, Santa Catarina. O corpo incorrupto significava que sua vida tinha sido consagrada totalmente a Deus, de modo que a morte não a derrotou. Os milagres eram sinais do poder presente de Deus nos limites da criação. A ressurreição de crianças aliadas a curas mostra que a misericórdia divina, por sua intercessão, chega onde a ciência humana falha. Contudo, não são espetáculos. Cada milagre veio acompanhado de oração sincera, humilhação interior e testemunho das irmãs, que não buscavam fama, mas justiça divina. Assim, toda essa narrativa transcende a história. Ela convida o ouvinte a refletir: em que consolação busca hoje? Em que milagre precisa de Deus? Se o Senhor quis tornar visível seu poder por meio desta humilde religiosa, imagine o que fará por você, hoje. Antes de seguirmos, feche os olhos e receba em seu coração esta oração. Ó Deus, que habitastes em uma alma humilde e fiel, e manifestastes vossa glória através da relíquia de Santa Catarina, permite que hoje ela interceda por nós. Traga cura aos enfermos, consolo aos aflitos, e fé aos que já não creem. Que a fragrância de santidade que exalava de seu corpo se derrame em nossos corações, e que, misteriosamente, teu poder restitua o que está perdido. Tudo isso, se for da tua vontade, pois tudo em ti é misericórdia. Amém. Significado dos milagres para hoje. Os milagres atribuídos a Santa Catarina de Bolonha, tanto em vida quanto após sua morte, não são apenas eventos extraordinários do passado. Eles carregam uma mensagem viva para a alma moderna, revelando que o céu continua atento, ativo e profundamente envolvido na história humana. A tradição da Igreja sempre ensinou que os milagres não são meras demonstrações de poder, mas sinais da presença amorosa de Deus. São toques do divino que atravessam o véu da existência cotidiana para nos lembrar que não estamos sós. No caso de Santa Catarina, seus milagres assumem um caráter maternal, íntimo, sensível e profundamente espiritual. Os milagres como gestos de intercessão. Santa Catarina de Bolonha, ainda em vida, era procurada por irmãs do convento e até por leigos em busca de oração, conselhos e ajuda espiritual. Após sua morte, sua fama de santidade rapidamente se espalhou, principalmente por causa do seu corpo incorrupto e dos muitos milagres que começaram a ser atribuídos à sua intercessão. Um ponto essencial é compreender que ela não realiza milagres por si só, mas intercede, pede a Deus em favor daqueles que recorrem a ela com fé. Isso está em perfeita conformidade com a doutrina católica sobre a comunhão dos santos. Os amigos de Deus continuam vivos nele, e podem rogar por nós como irmãos e irmãs na fé. Assim, cada cura, cada libertação, cada sinal extraordinário relatado diante de sua imagem ou de seu túmulo deve ser lido como um abraço espiritual vindo do céu, uma resposta maternal à confiança de um coração aflito. Um convite à confiança. A espiritualidade moderna muitas vezes se vê sufocada pela pressa, pelo racionalismo excessivo ou pela superficialidade. Os milagres de Santa Catarina são como pequenas rachaduras no concreto do cotidiano, por onde a luz da esperança divina ainda entra. Ela nos convida a confiar, a entregar, a pedir. Mesmo quando as dores parecem grandes demais. Mesmo quando os médicos dizem que não há mais solução. Mesmo quando a alma se sente abandonada. Se Deus ressuscitou crianças pela sua intercessão, curou enfermos, quebrou amarras espirituais e devolveu a paz a famílias em desespero, por que não acreditarmos que Ele pode agir também hoje? Uma mística que entende nossa dor.
Santa Catarina passou por muitas noites espirituais. Teve visões do inferno. Sofreu tentações violentas. Sentiu medo da condenação eterna. Mas também encontrou consolo na Eucaristia, nos Salmos, na oração silenciosa e nos escritos espirituais. Por isso, sua intercessão tem tanto valor para quem enfrenta angústias modernas como depressão, ansiedade, crise de fé e esgotamento emocional. Ela compreende. E diante de Deus, ela pede por você o poder do seu tratado espiritual. No seu tratado das 7 armas espirituais, Santa Catarina oferece um caminho seguro para a alma que deseja vencer as tentações e permanecer fiel a Deus mesmo em tempos de provação. É uma verdadeira escola de santidade. Em um dos trechos, ela escreve: a alma que, mesmo atormentada pela escuridão, continua dobrando os joelhos e dizendo seja feita a tua vontade, já é uma alma vitoriosa. Esse tipo de sabedoria nos ensina que o maior milagre pode não ser uma cura física imediata, mas a transformação interior. Quando você, no meio da dor, decide confiar em Deus, algo já se move no céu. Os milagres de Santa Catarina não são apenas histórias bonitas para serem lembradas. Eles são chamados à conversão, à esperança e à oração constante. São lembretes de que o céu está ativo, que Deus escuta, que os santos intercedem. Diante das angústias da vida moderna, doenças, crises familiares, tribulações emocionais, podemos aprender com Catarina que a oração humilde, perseverante e cheia de confiança pode mover montanhas. Ela, que viu Jesus em visões, que foi consolada por Maria Santíssima, que lutou contra demônios e que venceu com as armas da fé, hoje continua sendo um canal de graça para todos aqueles que se aproximam com fé. A oração de uma alma que se entrega, pedido por docilidade à vontade de Deus. Senhor, Deus eterno, soberano e misericordioso. Aqui estou, pequeno ser em meio a um mundo agitado, tentando escutar a tua voz que sussurra no silêncio da alma. Venho diante de ti, guiado pela luz de Santa Catarina de Bolonha, esta filha fiel que, em sua vida escondida e repleta de fé, aprendeu a entregar tudo, até a própria vontade. Ensina-me, Senhor, este caminho da entrega. Não é fácil, meu Deus, deixar de lado os desejos do coração, os planos da razão, os medos do futuro. A carne grita, o orgulho resiste, a alma hesita. Mas no fundo, bem no fundo, algo dentro de mim clama: faça-se em mim a tua vontade. Santa Catarina, vós que em tantas noites frias do claustro ajoelhastes em oração, mesmo quando o consolo parecia distante, intercedei por mim. Ensina-me a dobrar meus joelhos com a mesma fé. Ensina-me a dizer sim a Deus mesmo quando tudo em mim quer fugir. Senhor, quero ser dócil como o barro nas mãos do oleiro. Quebra minhas resistências. Silencia os ruídos que me impedem de ouvir tua voz. Dá-me um coração pobre e obediente, como aquele que Jesus tanto amava. Um coração que confia mesmo sem entender. Um coração que ama mesmo quando sangra. Na escola de Santa Catarina aprendo que a maior vitória espiritual não é ver milagres espetaculares, mas ser capaz de dizer: Senhor, se queres, faz-me passar pelo fogo, mas não me deixes longe de ti. E assim eu oro. Toma, Senhor, a minha vida. Toma meus dias, meus desejos, minha saúde, minhas fraquezas. Toma meus sonhos, meus afetos, meus medos. Tudo é teu. Tudo vem de ti. Tudo retorna a ti. E se for tua vontade que eu sofra, que eu espere, que eu lute, que seja, mas que eu nunca me afaste do teu olhar. Santa Catarina, vós que fostes mística e artista, tecelã de orações e guerreira da alma, ajudai-me a pintar com minha vida um quadro que agrade a Deus. Dizei por mim as palavras que me faltam. Sustentai-me quando minhas mãos caírem cansadas. Levai minhas intenções ao coração do Pai, com o mesmo perfume que exalava de vosso corpo incorrupto. Senhor, que o meu querer não seja o centro. Que a tua vontade seja minha luz. Que eu aprenda a descansar, não nas respostas que espero,
mas na certeza do teu amor eterno. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando me sinto só, tua mão me sustenta. Mesmo quando me debato na oração seca, és tu quem recolhe minhas lágrimas. Santa Catarina, guia espiritual, roga por nós. Pelos doentes, pelos angustiados, pelos que estão perdendo a fé. Pelos que estão lutando contra vícios, contra tentações, contra o desespero. Roga para que sejamos almas dóceis, não rebeldes. Almas pequenas, não altivas. Almas livres da necessidade de controlar, e presas apenas ao amor de Deus. E quando as provações vierem, e elas virão, que possamos nos lembrar do que escrevestes. Quem se deixa moldar pela vontade de Deus, ainda que passe pelas trevas, verá nascer o sol dentro da alma. Assim seja. Amém. Oração e devoções inspiradas em Santa Catarina de Bolonha. Em cada época da história da Igreja, Deus levanta almas que servem de ponte entre o céu e a terra. Santa Catarina de Bolonha foi uma dessas almas. Sua vida profundamente contemplativa, repleta de sofrimentos, visões e caridade, deu origem a uma devoção singular, que atravessou séculos e culturas. Nesse tópico, vamos mergulhar nas orações e práticas devocionais que floresceram ao redor de sua figura, com destaque para um poderoso clamor: pedir a docilidade e vontade de Deus, dom que ela viveu de forma radical. As primeiras orações dedicadas a Santa Catarina surgiram pouco tempo após sua morte, em Bolonha. Peregrinos visitavam seu corpo incorrupto, deixado à mostra no convento das Clarissas, e testemunhavam curas, conversões e graças recebidas. Os pedidos eram diversos: cura de doenças incuráveis, libertação de tentações, paz familiar e, sobretudo, auxílio espiritual. Uma das preces mais antigas a santa diz: Santa Catarina, flor do claustro, espelho de humildade, vós que em vida experimentastes a dor e a glória, intercedei por mim, para que eu aceite com amor o que Deus me permite viver. Que eu não resista à sua vontade, mas abrace-a com confiança. Esse espírito de entrega à vontade divina atravessa todo o seu tratado das 7 armas espirituais. Nele, Santa Catarina revela que a verdadeira arma contra o mal é a obediência amorosa a Deus, mesmo quando isso exige renúncias duras ou noites de escuridão. Ela ensina: quem deseja vencer o inferno deve, antes de tudo, morrer para si mesmo e viver só para a vontade do Altíssimo. Essa é a espada que corta o orgulho, a seta que fere o egoísmo e a couraça que protege a alma em tempos de tentação. Inspirados por isso, muitos fiéis começaram a rezar pedindo a mesma docilidade que Catarina viveu. Essa oração, por exemplo, passou a circular entre mosteiros. Santa Catarina de Bolonha, filha do Pai Eterno, esposa do Cristo crucificado, templo do Espírito Santo, ensinai-me a calar minha vontade e escutar o sussurro de Deus. Quando tudo em mim gritar, que eu escolha o silêncio. Quando o medo me visitar, que eu responda com fé. Quando o futuro for incerto, que eu diga: seja feita a tua vontade. Amém. Além das orações verbais, há também práticas devocionais inspiradas em Santa Catarina. Uma delas é o diário de entrega, um pequeno caderno onde, a cada dia, o fiel escreve suas lutas e medos, finalizando com um ato de entrega: Santa Catarina, ensina-me a confiar. Muitos afirmam que esse gesto simples tem transformado suas vidas. Outra prática é a vela da confiança. Ao acendê-la diante de uma imagem da Santa ou do Santíssimo, o fiel reza um salmo, como 23 ou 91, e faz um pedido: não que as coisas mudem, mas que ele mude, e se torne mais aberto à vontade de Deus. Essas práticas convergem para um único centro: a transformação do coração. Catarina nunca prometeu milagres fáceis nem caminhos sem cruz. Pelo contrário, sua vida foi marcada por noites de angústia, tentações violentas e profundo abandono. Mas ao final de tudo, ela exalava a paz. E isso é o maior milagre. Encerramos este tópico com uma oração especial, criada para este roteiro. Oração pedindo docilidade à vontade de Deus, com Santa Catarina de Bolonha.
Senhor Deus, meu Pai amado, vós que conduzis os passos dos humildes e escutais os corações que confiam, eu vos louvo pela vida de Santa Catarina de Bolonha, testemunha de luz em tempos de trevas. Concedei-me, por sua intercessão, a graça de não resistir à vossa vontade, mas acolhê-la como filho acolhe os cuidados do Pai. Quando eu não entender vossos caminhos, ensinai-me a permanecer. Quando o medo me paralisar, dai-me a coragem da santa que viu o demônio e não recuou. Quando tudo parecer perdido, inundai-me com a luz da esperança. Santa Catarina, guiai-me no silêncio. Ajudai-me a renunciar ao que não edifica. Ensinai-me a caminhar em direção à cruz e nela, a encontrar a glória do ressuscitado. Amém. Se inscreva agora no canal e faça parte da nossa família. Deixe seu curtir no vídeo e compartilhe para quem você sabe que precisa desta oração e de um milagre.